Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. A ceia do Senhor é o melhor e o maior de todos os sacrifícios. É o sacrifício supremo que nós participamos pela morte de Cristo ali naquela cruz. O sacrifício de Cristo, ele consegue ser um elo entre épocas, um elo entre tempos. Porque o sacrifício de Cristo lá na cruz e a mesa da ceia do Senhor, eles simbolizam não só a primeira vinda de Cristo, mas fazem um elo até a segunda vinda de Cristo. Nós começamos a ceiar desde que Cristo fez a instituição deste pacto, desta ceia, desta mesa do Senhor. E nós cearemos aqui nesta terra até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então a ceia, ela não é somente um simples memorial, mas ela é algo muito especial que une a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda de Cristo. Nós participamos desta mesa, nós comemos do pão e bebemos deste cálice, porque nós temos e nos lembramos que Cristo morreu por nós. Mas não somente isso, como eu disse, faz um elo de ligação. Nós comemos também até que Ele venha. Participaremos desta mesa, uma mesa que ao longo da história foi assunto e motivo de divisões de igreja, divisões de denominações, divisões até de famílias. Porque uns acreditavam que deveria ser de uma maneira, outros de outra. Mas afinal de contas, como é que deve ser a ceia do Senhor? Porque uns acreditavam em muitas épocas e ainda acreditam que a transubstanciação, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, eles se transformam ali em ossos e carne, de maneira que quando eu descer, e como ministro do Senhor, eu vir orar sobre esses elementos, eles se transformariam nos ossos, na carne, no sangue de Cristo. Essa crença da transubstanciação, de transformação. Existe também a crença ao longo de muitos anos da história da consubstanciação, onde esses elementos, eles já contêm. À medida que a irmã Edna separasse eles, trouxesse eles, colocasse sobre a mesa, eles já seriam, pois já continham o corpo e o sangue de Cristo. Há também a crença, meus irmãos, chamada a crença memorial, que propriamente dito é a que nós acreditamos. É um memorial, nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Esses elementos não se transformam, esses elementos não contêm o Cristo vivo. Ele está no céu, e através do seu Santo Espírito está em nossos corações. Mas não contém o corpo e o sangue de Cristo. Existe também uma quarta forma de acreditar sobre a ceia do Senhor, que entende que é algo que confere graça. A ceia é um sacramento. Por exemplo, eu tenho que tomar a ceia hoje, porque se eu não tomar eu vou ser menos abençoado. Se eu não tomar, eu não vou ficar curado. Eu não vou ter a bênção de Deus. Eu não vou ter graça de Deus na minha vida. Minha semana vai ser ruim. Não quer dizer que eu não devo participar. Mas não quer dizer que estes elementos, eles vão atribuir graça, conferir graça, como é a crença nos sacramentos. Crer de forma sacramental é entender que isso, de alguma forma, vai me causar uma renovação. Na verdade, em seu sentido do significado, com certeza vai. Mas não nos elementos. Os elementos são o pão e o suco de uva, ou vinho. Então não está nos elementos a maior importância. A maior importância de participar na mesa da ceia do Senhor é por aquilo que ela significa. Aquilo que ela significa, pois é o melhor e o maior de todos os sacrifícios. Alguns diriam também ao longo da história que nós cristãos, ou eles no passado, eram canibais.
Porque Jesus disse assim: olha, se vocês não comerem do meu corpo, vocês não têm paz. Então, se os cristãos comem corpo, o que eles são? Canibais. E também Jesus disse: se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Então talvez ao longo da história os cristãos são vampiros. Porque bebem sangue. E porque comem carne, canibais. Eles não entendiam o significado simbólico e memorial que há sobre esses elementos. Um memorial que não só, meus irmãos, vem ali de Cristo e será até a sua vinda, mas acredito que por toda a eternidade nós poderemos cear do novo pacto com o sangue de Cristo. Nós poderemos estar eternamente com o Senhor. Mas é importante nós aprendermos algumas coisas com relação à ceia do Senhor. Porque olha só, a mesa da ceia do Senhor, ela é de grande significado para as nossas vidas em quê? As ordenanças de Cristo nos tornam melhores e não piores. As ordenanças de Cristo derretem o nosso coração e não o endurecem. Porque se do contrário isso ocorre no avesso, então tem algum problema. Participar desta mesa, entender que eu tenho que me analisar, me avaliar, confessar os meus pecados ao Senhor. Essa transformação, essa crença nesse significado, deve mostrar para cada um de nós que nós temos que nos tornar melhores e não piores. Mostrar para cada um de nós que os nossos corações não devem ser endurecidos, mas eles devem ser amolecidos por conta do sacrifício de Cristo. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Sabe por quê? Porque, irmãos, alguns pensavam até de maneira muito contraditória. No capítulo de número 11, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte, a partir do verso 2, 11, verso 2, ele diz: eu vos louvo, irmãos. Oh, glória a Deus, eu louvo, irmãos, eu louvo vocês. Eu vos louvo, eu vejo graça em vocês. E aí ele faz toda uma narração até chegar no verso 16. Então no verso 2 do capítulo 11 ele diz: eu vos louvo, irmãos. Porém quando chega no 17, ele diz assim: nisto porém vou vos dizer, não vos louvo, irmãos, não vejo graça de Deus em vós. Por quê? Porque a princípio ele faz uma narração daquilo que era benéfico para os corintianos. Fala nisso, hoje teve o jogo do Corinthians, não sei se ganhou ou perdeu. Mas existe um livro chamado A Catástrofe Corintiana, onde mostra por que muitos motivos o apóstolo Paulo não os louvava, não via a graça de Deus neles. Muitos diversos motivos. E alguns dos principais motivos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não via a graça de Deus neles, era porque havia uma festa chamada Festa Ágape. Essa festa era um ajuntar de pratos que havia antes da ceia. Então antes da ceia é como se nós aqui nos reuníssemos, cada um trouxesse algum prato, como a gente normalmente sempre fez, né? No dia dos pais, dia das mães, colocasse aquela mesa farta aqui e comesse. Com o tempo, alguns chamam até de festa americana, né? Ó, eu trago uma coisinha, você traz uma outra, e montava todo um banquete. E o símbolo disso era a fraternidade, o símbolo do amor, o símbolo da comunhão entre os cristãos. Uma festa ágape antes da ceia. Porém, com o tempo, esse significado dessa festa, ele foi perdendo os rumos, a meada da história. E aí o que aconteceu? O que Paulo descreve nessa narração. Ele diz que, olha, eu não vos louvo, porque muitos de vocês se reúnem, e aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm posses, estão comendo tudo e se embriagando até. Glutonarias, em outras palavras. E aqueles que não têm, estão passando fome antes da mesa da ceia do Senhor.
Não era o significado inicial daquela festa ágape. Porque era para que aquela mesa farta, aquele que tem, aquele não tem, comesse e pudesse ali participar. E quem sabe até ter um dia de fartura estando com os seus irmãos em Cristo. Aí a festa perdeu o significado. Aí quando chegava na hora da ceia, sabe o que acontecia? Aqueles que não comeram bem agora quer comer na ceia. E acabou perdendo o verdadeiro significado pelo qual os coríntios se reuniam para poder ser uma festa ágape, uma festa do amor. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, eu não vos louvo por isso, porque em primeiro lugar vocês estão fazendo acepção de pessoas. Versos número 21 e 22, vai deixar muito claro isso. Os pobres estão sendo esquecidos, vocês estão fazendo acepção. Grupinhos entre vocês daqueles que têm posses. Ao ponto de muitas igrejas, meus irmãos, até ainda nos dias de hoje, se reunir para suas celebrações e ter grupos específicos, elos específicos, coisa que não deve haver na casa de Deus. Pois nós somos um só corpo em Cristo. Eles estavam celebrando ali antes, e na hora do verdadeiro símbolo da ceia do Senhor, não estava valendo de nada o significado que eles estavam fazendo. Nada. Não estava valendo de nada. Então o que é importante entendermos, que a palavra de Deus, ela vai nos direcionar, irmãos, para que nós venhamos entender que nós somos o mesmo em Cristo. Nós fazemos parte uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, pois pertencemos ao corpo de Cristo. E esse memorial, esse símbolo que nós participamos, que faz um elo grande. Olha quanto tempo de elo, hein? Mais de 2000 anos de elo. Porque nas palavras do Novo Testamento, esse elo vem de Cristo e a sua mesa, a instituição da ceia, até o seu maravilhoso retorno. Mas a compreensão do que é o Antigo Testamento mostra que havia um símbolo do Cristo crucificado antes da fundação do mundo. Ao ponto que, à medida em que os hebreus se reuniam para ali comerem o cordeiro em suas casas, passar o sangue nos umbrais da porta, já significava aquilo que um dia iria acontecer na nova aliança. Uma nova aliança em Cristo. Primeira coisa, irmãos, para que nós possamos aprender com esse sacrifício de Cristo, de grande importância para nós, devemos experimentar a maior demonstração de amor. Isso aqui é uma maior demonstração de amor. Não é apenas um símbolo, um pacto, um memorial, não. É uma maior demonstração de amor. Comermos, entendemos que estamos participando do Cristo que morreu por nós. Comemos, bebemos, porque temos fé e esperança de que o Senhor que morreu por nós, que foi moído e esmagado pelos nossos pecados, que teve as suas mãos rasgadas, os seus pés furados, que teve ali de ser transpassado, cuspido, zombado, abominado, de maneira que se você for ler o Salmo de número 22, você vai ver em melhores expressões do salmista, tudo aquilo que iria acontecer com Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Senhor? Porque todos os pecados de todo mundo, até mesmo daqueles que nem tinham nascido como eu e você, Ele já estaria levando sobre a cruz do madeiro. Para nos trazer não só uma grande e importante, mas eterna salvação. Eterna salvação é essa demonstração. Verso 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei ou vos ensinei. Pois na noite em que foi traído, ele tomou o pão ali e deu graças. Então esse símbolo, meus irmãos, enquanto planejavam ali Judas, o apóstolo Judas, enquanto ele estava ali maquinando trair Jesus, maquinando o entregar, enquanto os religiosos da época se reuniam para ver como iriam trair a Jesus, como iriam ali poder pagar para aquela traição, como iriam maquinar
a morte do Filho de Deus, ele estava pensando em como eu vou salvar eles. Como eu vou morrer por eles. Olha como que é um contraste do ódio e do amor. Como é o contrário daquilo trair e ser fiel. Como é o contrário daquilo que é ter devoção e viver pelo sentido de Deus que Ele dá à vida. E viver num sentido de ódio e rancor, ciúmes, inveja. Era o que eles tinham de Jesus. É por isso que um fazendeiro, ele tinha uma fazenda e grandes posses. Ele deixa alguns funcionários ali cuidando daquela fazenda e vai para um lugar longínquo. Mas, em certa feita, em uma época, ele manda um de seus servos que estava com ele, olha, vai lá e peça parte daquilo que me pertence, da colheita das minhas terras. Aí ele vai lá. Só quando ele chega e pede, aqueles empregados que estavam ali cuidando da fazenda daquele senhor, daquele fazendeiro, eles falam, o dono já não está aqui faz muito tempo, agora está mandando esse empregado, como nós, pedir alguma coisa, e nós não vamos dar nada. E batem nele e o despedem. E aí o fazendeiro faz isso por algumas vezes, diversas, sem ter resultado. Todos eles voltavam ali espancados e ameaçados de morte. Aí o fazendeiro fala, não, olha, então eu vou enviar meu filho. Quem sabe eles não veem que é meu filho e me respeitam. E aí ele envia o filho. Só que aí eles olham para o filho e dizem, olha, eis ali o herdeiro. Matemo-lo. E tudo isso será nosso. Esse era o pensamento dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus. Eles estavam cuidando do que era de Deus, ali, estavam se achando donos daquilo que era de Deus, que não os pertencia. O Antigo Testamento inteiro vai mostrando diversos profetas que vieram para falar para eles. Diversas menções de reis, profetas, patriarcas, em diversas das alianças que Deus fez, todo o Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento ele envia o filho, e eles matam o filho, se achando donos da herança religiosa. Enquanto na verdade isso era a maior demonstração de amor. Morrer por mim, por você, morrer por cada um deles. Eles queriam o trair, mas ele queria morrer por eles, amar, tê-los por toda a eternidade. É por isso que nós temos que aprender que isso é a maior demonstração de amor, irmãos. A maior demonstração, pois quando nós olhamos para as páginas desse texto, temos que ter consciência de que esse sacrifício, ele não é algo em vão. A morte de Cristo, ela possui um significado que ele transcende até mesmo os tempos e épocas e estações. É um símbolo de Deus por toda a eternidade. Repita comigo, a ceia do Senhor é um símbolo por toda a eternidade. Um dia nós vamos estar no céu e vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar ainda. Só que vamos estar com Ele. Vamos tocar nele, como Tomé fez, tocou. E Jesus é no céu, ele está no céu, e ele tem ali o seu corpo transformado, restaurado, mas possui as marcas dessa maior demonstração de amor. Ele possui essas marcas. Por toda a eternidade ele vai estar com estas marcas para mostrar, olha, enquanto pensavam ali não só toda a corja do mal, os principados, todas as potestades que estariam vencendo, matando a Jesus. Eles não sabiam que eles estariam ali cumprindo todo o eterno decreto de Deus. Deus planejou o filho que seria morto antes mesmo da fundação do mundo. Então não é somente isso que nós temos que aprender sobre o sacrifício de Cristo, mas é importante nós também aprendermos que este sacrifício, irmãos, olha só, esse sacrifício, ele nos leva e nós devemos confiar
esse sacrifício foi um sacrifício em alegria. Aí você fala, fazer sacrifício desse jeito, com alegria, só se você estiver louco. Fazer sacrifício desse jeito, na morte, cumprir o thanatos de Deus, a morte por toda a humanidade, em alegria, sim. Eles não tomaram a vida de Jesus, Ele mesmo a entregou, Ele deu, Ele falou, ninguém toma a minha vida, eu a mesmo a entrego. Ele foi em todo aquele caminho para ser morto, como um rei vai para ser coroado, mas ao invés disso ele vai para ser crucificado. Esse sacrifício nos leva à compreensão da alegria. Como que eu compreendo a alegria na morte de uma pessoa? Porque depois da consumação desse sacrifício, a palavra de Deus diz que Deus se alegrou. Diz que o próprio Cristo se alegrou por ver toda a posteridade que ele teria salvo. E também nós nos alegramos pela morte dele, porque a morte dele naquela cruz é a nossa vida e vida eterna. Esse é o maior de todos os presentes. Deus deu Jesus de presente para nós. Nós damos a nossa vida de presente para Jesus. E no final de tudo isso, Jesus dá à igreja e entrega ao Pai de presente. Pai, eu cumpri o sacrifício, está consumado, eu cumpri, eu os resgatei, eu despojei o inferno, porque Ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em qual nós temos a redenção. Jesus não foi um mártir por uma causa qualquer, Jesus foi o maior símbolo de amor, de sacrifício, de devoção e entrega que sempre existirá por todos os séculos. Nunca será feito um maior sacrifício do que esse. Verso 24 ele diz, e tendo dado graças, ele se alegrou dando graças, com alegria ali ele partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória, ou lembrando-se de mim. Lembrem-se de mim. Nós não devemos nos lembrar de Jesus, somente hoje, somente nesta mesa, somente nesta participação. Nós temos que nos lembrar de Jesus todos os dias, principalmente na hora que o pecado vier. Lembre-se do que Jesus sofreu por mim, por você. Porque ser pecador é uma coisa, mas andar em pecaminosidade é outra coisa. Permanecer no pecado. Porque aquela alegria, meus irmãos, deste sacrifício, ela é uma alegria que repercute não só agora, mas vai nos repercutir uma alegria eterna. É algo que não é somente para o agora. É um símbolo de que Deus está em nós. Aqueles que participam desta mesa têm parte com Ele. Aí você fala, e se eu tiver em pecado, pastor? Eu não devo participar? A palavra do Senhor diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Então não é que se você chega na igreja aqui em pecado, já pensando, hoje eu não vou nem participar. Talvez seria um momento de eu me arrepender dos meus pecados. Talvez seria o momento de eu rejeitar o pecado e me aproximar do símbolo da nova aliança em Cristo. A Santa Ceia, ela deve não afastar Jesus de nós, mas deveria afastar o pecado de nós. Ou contrário, nós do pecado, para que pudéssemos ter parte nesta mesa. Participar com alegria deste sacrifício, desse gesto incomparável. Um gesto de substituição, de propriação, um gesto de consumação de Deus para com as nossas vidas. Ele faz isso não com tristeza, ele não fez isso com tristeza. Jesus fez esse sacrifício com alegria. Ele estava sofrendo, estava. Dores diversas. Mas
em sua alma havia alegria. Eu acho interessante como algumas palavras, ao descreverem o sacrifício de Jesus, elas mostram e falam. John Stott Howell, ele falar sobre a essência da igreja e descrever o sacrifício de Cristo pela igreja. Ele diz: foi com alegria, alegria em morrer por nós, mesmo estando ali chorando até lágrimas de sangue, o seu suor, mas em alegria pelo significado, pelo símbolo daquilo que ele estava fazendo. Isso mostra, meus irmãos, que há algumas vertentes importantes para nós entendermos com relação a isso. E cada uma delas é de grande significado. Porque, em primeiro lugar, o corpo de Cristo, ele é dado para a igreja, para morrer pela igreja, para ligar a igreja ao Pai, para ser um símbolo de reconciliação. Deus, ele não quer divisão. Deus, ele não quer afastamento, exclusão. Deus, ele quer reconciliação, ligação. É o que Cristo fez lá na cruz. É o símbolo desta mesa. Reconciliação, perdão, amor, comunhão, paz, bondade, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, coisas estas que são as coisas que são do Espírito. Porque até mesmo, meus irmãos, o corpo de Cristo, ele oferecendo o seu corpo, é um símbolo daquilo que até vai contra muito daquilo dos pensamentos dos próprios judeus em suas festas judaicas. Porque eles faziam todos aqueles símbolos e festas que tinham sim uma propriedade histórica, mas eles não entendiam, não reconheciam que aquele que veio era o Filho de Deus, o Messias que iria morrer por eles. Mas nós temos uma grande apropriação nisso, porque nós conhecemos, nós entendemos aquilo que muitos deles não entenderam ainda, não aceitaram. Mas essa alegria, irmãos, ela não é somente isso. Terceiro, para aprendermos com o sacrifício de Cristo, nós devemos conhecer a eficácia. Jesus não morreu em vão. Ele morreu em grande eficácia, para que pudesse ter autoridade esta morte, para que pudesse ter não só uma compreensão intelectual, porque saber que Deus existe não salva. Saber que Jesus é o Filho de Deus não salva. Ler Bíblia, orar, fazer tudo isso, só isso, não salva. Isso são coisas do salvo. O que salva é conhecer a Jesus, tê-lo como amigo, é tê-lo no coração, ter a compreensão e a transformação que vem não de algo apenas que eu tenho uma ideia. Não é intelectual a salvação. Ela pode ser descrevida em muitas partes com intelectualidade, mas a salvação, ela é experimental, não intelectual. Eu experimento. O salvo sabe que é salvo. Pode ter certeza, sabe por quê? Porque o Espírito mostra a eficácia. O Espírito de Deus, ele fala com os nossos corações e testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que Ele venha. A eficácia desse sacrifício, irmãos, ela ultrapassa os tempos. Por isso que é eficaz. Porque olha só, alcança esse sacrifício. Ele é tão eficaz que alcança aqueles que foram mortos em Cristo, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda vão nascer e vão conhecer ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, o que é essa eficácia do sangue de Cristo? É entender, irmãos, que o sacrifício de Cristo não tem data de validade. O sangue de Cristo não perdeu o seu poder, como alguns teólogos liberais da Europa ainda dizem hoje. Ah não, foi para aquela época, foi só para aquelas pessoas, foi só para o povo judeu. Não entende o mistério que estava oculto, mas agora revelado para a nossa compreensão, aceitação e apropriação.
Esta verdade do reino de Deus, ela ultrapassa os limites mesmo das nossas compreensões. Verdades importantes a serem guardadas nos nossos corações. Por que eu participo dessa mesa? Por que eu vivo isso? Porque ele morreu e foi eficaz aquela morte. Aquela morte não foi desnecessária. Porque a ceia, ela representa em Cristo o maior e melhor dos sacrifícios. Porque foi eficaz. Teve um bom resultado. Valeu a pena, em outras palavras. Valeu a pena. Será que valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Porque pessoas após pessoas são transformadas. Pessoas após pessoas nascem, morrem. Mas o Espírito de Deus, através do sangue de Jesus, tem transformado as pessoas. Tem transformado famílias. Onde Jesus está, se torna um pedaço do céu. Onde Deus não está, talvez se torne um pedacinho do inferno. Por conta da falta de Deus. Eu falei no domingo passado que o maior problema dos cristãos não é a presença do diabo. O maior problema dos cristãos é a falta de Deus. Ah, mas Deus não está em nós? Sim, Ele está em nós. Quem se afasta dele somos nós. Ele nunca quer se afastar de nós. É o ser humano que quer, muitas vezes, viver para si mesmo. Viver para o seu bel prazer. Tem gente que pensa que a ceia ou o batismo são dois memoriais que não vale a pena. Porque se eu estiver lá no mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver da forma que eu quiser. Eu, na verdade, vou ser livre. Não é isso? Não. Porque aquele que pensa que é livre no pecado é escravo do pecado. Mas aquele que vive para a vontade de Deus e é um servo ou um escravo de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, este é que verdadeiramente é livre. Esse é que verdadeiramente é livre. Esse que experimentou o melhor de Deus para a sua vida, não só em um conhecimento histórico, intelectual ou emocional, mas em um conhecimento prático em seu coração. Algo que pode ser com certeza muito compartilhado. Não somente isso, não somente a eficácia deste sacrifício nós aprendemos, mas aprendemos também que para aprender sobre o sacrifício de Cristo, nós devemos entender que é um grande memorial. Do verso 24 ao verso 26 vai ficar muito claro isso. Porque Ele fez tudo isso por nós, para que nós pudéssemos ter parte com Deus. Para que nós pudéssemos entender que todo esse sacrifício por nós, ele nos leva à compreensão de que nós somos cobertos pelo sangue dele. Sabe como que seria essa compreensão em uma tática de guerra? Seria mais ou menos assim. Você estava lá na guerra. Um monte de corpo ali, morto para tudo quanto é lado. Sangue por todo mundo ali, todo mundo está morto. O outro exército está contra-atacando. Aí sabe o que você faz? Você se cobre com todo aquele sangue. Você se esconde naqueles corpos. E aí os inimigos vêm, está todo mundo morto, vai embora. Como acontecia na Primeira e na Segunda Guerra Mundial em muitas histórias. Não tem ninguém aqui não. Cutucava aí para ver se não tinha ninguém se fingindo de morto mesmo. Só que esta guerra e este corpo, ou este sangue que te escondeu, foi o sangue de Jesus. O sangue dele nos cobriu, nos remiu, nos lavou, nos trouxe eterna salvação. Se esconder em Jesus, com o corpo de Jesus, com o sangue de Jesus. Você tem se escondido em Jesus? Você tem se coberto com o sangue de Jesus? Porque o que vai fazer diferença, não só daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a 10 anos, talvez daqui a um século, é se você fez isso. As outras coisas todas vão ficar por aqui. Dinheiro, casa, posses, cursos, vai ficar por aqui.
O que vai importar na eternidade é se você se escondeu através do sangue de Jesus, a fim de que todos os inimigos passassem por derradeiro. E eles iam embora, porque o que viram foram corpos mortos e sangue. O sangue de Jesus. Como lá no Egito, o anjo da morte que passava e via aquela sangue nos umbrais da porta, ele ia embora. Ele passava adiante. Por quê? Porque aqui tem sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando ele via aquele sangue, ele entendia que ali havia um sangue de cordeiro. Ele ia embora. E aquela família estava protegida. Sua família está protegida no sangue de Jesus? Sua família tem se protegido no sangue de Jesus? Quando o mal passar pela sua porta? Temos que nos proteger no sangue de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Ele nos libertou. E essa libertação, irmãos, é quebrar cadeias, é quebrar correntes, mas não somente momentaneamente como alguém que é liberto, mas por toda a eternidade. Aqueles que recebem a salvação de Deus permanecerão, continuarão e crescerão no conhecimento e na graça de Jesus. Porque, irmãos, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, é porque Ele já fez isso. E quando Ele já fez isso em nós, a cruz é uma mensagem que em nós deve ser fonte de propagação, fonte de missões, fonte de evangelização. A mensagem da cruz de Cristo, ela é um memorial de lembrança e de compartilhar com outras pessoas. E quando que nós devemos ceiar? Será que tem limite? Porque tem igreja que ceia uma vez por ano, né? Não precisa falar nome. Tem igreja que ceia só na Páscoa, na época da Páscoa. Esse texto aqui diz todas as vezes. Todas as vezes. A ceia também, ela é um memorial da igreja reunida. Ela é algo que nós fazemos quando nós estamos com os irmãos. Se nós estivermos numa casa, nós vamos estar reunidos com o irmão. Então estamos unidos. Se estivermos na igreja, estamos reunidos também. E cearemos. E comemoraremos e nos lembraremos. Porque esse sacrifício, meus irmãos, é algo para a nossa recordação. Ele diz, façam isso em memória de mim. Então não cremos em transubstanciação, em consubstanciação ou em sacramentos. O que cremos é em ordenanças que são um símbolo memorial. É como um monumento feito de grande exemplo. Para todas as vezes que você passar e olhar, você saber por que está ali. Qual o significado? A ceia do Senhor, ela também nos ensina, não somente que é um memorial, mas por último, ela nos ensina que para nós aprendermos com o sacrifício de Cristo, devemos experimentar mudança dentro de nós. Porque no verso 27 em diante diz, portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, está culpado do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si, então beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor, não fazendo diferença do corpo do Senhor. Então eu tenho que me confessar, eu tenho que me arrepender, não me emocionar. Ah, mas o louvor estava tão bonito, eu me emocionei. Emoção não é arrependimento. Arrependimento é fé e mudança de atitude. Meia volta, conversão em placas de trânsito seria. Estou indo por aqui e vou mudar. Conversão. A verdadeira conversão é fé e mudança de atitude. É por isso que a ceia, ela é um grande banquete, mas que não deve encher o estômago. Deve encher o coração. Repita comigo, a ceia é um símbolo que deve encher não o estômago, mas o coração. É isso que deve ser. Não é para aquela festa água porque eles faziam. Vamos encher a barriga, se embriagar e depois vamos lá comer
um pouquinho também daquele símbolo lá. Não é isso. Este memorial, esse símbolo nos leva à compreensão de que é um banquete que exige de nós discernimento, exige de nós sabedoria, exige de nós mudança dentro de nós. As pessoas passam a maior parte do tempo de suas vidas pensando em mudanças exteriores. Sabe como? Você toma banho, tem que tomar, né? Para mudar aquilo que está ruim, né? Tem que tomar. Por que arruma o cabelo? Porque tem que arrumar, senão quem que, né? Faz a chapinha. Vai vir descabelado. Não. Corta a unha. Vai para a academia. Né? Corre um pouquinho. Passa um batom. São mudanças exteriores, importantes de se fazer. Mas as pessoas passam muito mais tempo de suas vidas mudando o exterior, não dentro, o interior. Quanto tempo a pessoa passa na academia? 1 hora? 2 horas? Eu nem sei porque eu não vou mais. Não sei. Deveria ir, né? Estou engordando um pouco. Mas a irmã Elide voltou para a academia, né? Então, a gente passa muito período das nossas vidas trabalhando naquilo que é exterior. E pouco fazemos para o interior. Coloca no papel quanto tempo você para lendo a Bíblia. Coloca no papel quanto tempo você passa assistindo o jogo do Corinthians que passou hoje. É, né? 50 minutos? Não, é 45, 45, 90. Está lendo a Bíblia 90 minutos? Não está, né? Não está, né? Orando. Então entende que a gente passa a maior parte... Comer. É também tudo, é todas essas coisas que a gente faz. Elas são exteriores e importantes, necessárias. Mas se nós não nos preocuparmos com dentro de nós, e a mudança que deve vir dentro de nós, e esse texto, ao falar sobre dentro de nós, é importante que ele mostre algumas coisas. É importante nós entendermos, e eu marquei algumas coisas dessas. A ceia é um memorial que nos faz olhar para nós mesmos, dentro de nós. Temos que fazer isso antes de participar da mesa. Será que tem alguma coisa que eu tenho que mudar? Será que tem alguma coisa que tem que mudar em mim? Tem. Nós temos coisas para mudar. A ceia também é algo, eu marquei aqui, que nos faz olhar para cima. E entendermos que aquele que morreu por nós e o motivo pelo qual estamos celebrando a ceia, ele está lá no céu vitorioso, glorificado. Como Estevão o viu, antes de ser apedrejado ali, ele olha para o céu e ele vê o Filho de Deus lá em pé à direita do poder, pronto para o receber. A ceia também é um símbolo, irmãos, que faz nós olharmos também para ao redor. Mas não para ver pecado do irmão, para procurar defeito. Não. Para que você se importe com o outro. Porque eles estavam comendo de qualquer jeito ali. Os ricos comendo, os pobres ficando sem comer. E depois vamos lá para adorar a Deus. Deus não recebia aquela adoração. Porque no verso 2 do capítulo 11 ele diz, vos louvo. Aí quando chega no 17, não vos louvo. Ou seja, vocês estão errados. Porque quem te ama nem sempre vai passar a mão nas suas costas, não. Mas vai dar umas palmadinhas também. E vai mostrar que você está errado. E que você precisa mudar. E as maiores mudanças acontecem no nosso coletivo quando elas primeiro iniciam no singular, em mim. Ou seja, para de procurar defeito no seu irmão e pecado nele. Olha para o seu interior e mude. Porque as pequenas mudanças no meu coração vão causar grandes mudanças. Se elas houverem. Se não houverem, talvez não haverá. As pequenas mudanças, elas farão grandes mudanças. Eu li uma frase uma vez num livro que dizia o seguinte: pequenas mudanças com o tempo equivalerão a grandes ganhos. Pequenas conquistas com o tempo equivalerão a grandes conquistas. Então, é isso que nós temos que fazer. Entender as mudanças que devem haver
dentro de nós. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Tudo fará por mim e por você, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que ele faça você, em todo o tempo, lembrar por que nós estamos aqui. Por que dessa mesa? Por que nós estamos aqui, amém? Quero convidar nesse momento os nossos irmãos do Ministério Diaconal. Convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Examinar o seu coração. E à medida que você está se examinando, orando ao Senhor, é o momento que você tem para dizer: Senhor, eu quero mudar, Senhor. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, me ensina a mudar a cada dia. A fim de que isso também venha repercutir no meu irmão, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade. Confesse ao Senhor. Entregue a Ele. Entregue a Ele. De maneira que você não participe dignamente, mas transformado, restaurado no Senhor. Quero convidar os irmãos que vão participar da ceia do Senhor a ficarem de pé. E à medida que você está recebendo os elementos, você pode se assentar.